Fala galera, beleza? Tudo bem? Hoje eu estou aqui por um motivo bem legal de novo, que é continuar apresentando, em linhas gerais, os mitos platônicos. Para hoje eu preparei um vídeo que vai se dividir em duas partes. A primeira parte hoje vai abordar os temas gerais de uma maneira um pouquinho mais aprofundada, mais genérica, da alegoria da caverna, que é sem dúvida nenhuma a parte, o mito mais importante a nível de ensino médio, ensino superior da filosofia platônica, ocupa um lugar central dentro da teoria platônica sem dúvida nenhuma. E na semana que vem, sempre às quintas-feiras, eu vou fazer a leitura da alegoria da caverna. Com essa leitura vai ficar um corpo de construção teórica bem legal e eu tenho certeza que você vai aproveitar esse conteúdo para qualquer vestibular que você for prestar, para qualquer concurso que você for prestar que tenha como base a filosofia platônica. Então vamos lá. Qual é a história da alegoria da caverna? Você já sabe um pouquinho sobre isso, eu tenho quase certeza, a não ser que você seja um aluno que está no primeiro ano do ensino médio, aprendendo a coisa, ensino fundamental, mas se você é um aluno de cursinho, está no terceiro do ensino médio, está aí na boca de prestar um vestibular, você está ligado que a alegoria da caverna é a história de prisioneiros que estavam acorrentados, braços, pernas, pescoço, e essa galera estava lá desde que meio que nasceu, estava acostumado com essa vida, com essa estrutura de vida, com esse estilo de vida na verdade, e essa galera foi acorrentada, foi mantida ali, e num dado momento uma dessas pessoas, é muito importante que você saiba disso, ele é subitamente solto das amarras, dos grilhões, de acordo com o texto, e daí esse cara ele começa um processo de libertação. Como é que é esse processo de libertação e como é a estrutura dessa caverna? A estrutura dessa caverna é uma caverna subterrânea, na qual essas pessoas elas veem somente sombras de uma fogueira que é projetada dentro da caverna, numa situação, num lugar intermediário da caverna. Então imagine o seguinte, nós temos um patamar baixo, um patamar intermediário e um patamar externo. O patamar baixo é onde essas pessoas ficam, o patamar intermediário é onde tem uma fogueira, entre a fogueira e a parede mais subterrânea da caverna existem objetos que são projetados, derivados, oriundos da sombra, do reflexo dessa fogueira. Quando esse indivíduo, essa pessoa sai dessa situação de amarras, ela sai e vai ver que na verdade, só que isso é gradual, é gradativo, ela vai ver que na verdade aquilo que ela via era cópia, era sombra de alguma coisa que era projetada. Gradativamente, aos poucos, essa pessoa ela vai andando, ela vai subindo, não se engane achando que essa subida é uma subida maravilhosa, é linda, gostosa, mas não é, é penosa, é uma subida íngreme, e aí o cara chega e sai nesse início de saída. A saída não é legal, ela não é bacana, esse indivíduo ele tem a vista dele ofuscada pela luz, aos poucos ele vai se acostumando e começa a contemplar, a palavra contemplar é central aqui, ideias, coisas, como a ideia do sol, a ideia do bem, a ideia do conhecimento, e aí esse indivíduo ele volta para avisar os outros que estavam no interior da caverna que aquilo que eles viam era sombra e essas sombras nada mais eram do que cópias da realidade que ele tinha visto de maneira externa. E aí essas pessoas ameaçam esse indivíduo de morte, fazendo meio que uma analogia com a morte e a condenação do Sócrates pela democracia ateniense. Bom, essa é a história basicamente, porcamente contada, para que você entenda que os temas da alegoria da caverna, segundo aquilo que eu li, comentadores e tudo mais, nós podemos elencar como 4 temas. Então vamos lá, 4 temas. E não ache que esses temas eles estão desvinculados dos outros mitos que virão no futuro aqui no canal Portal da Filosofia. Bom, vamos lá. Contando que nós temos 4 temas presentes que podem se encaixar nessa história, nessa alegoria da caverna, no mito da caverna, e são teorias que casam com o resto da filosofia platônica, quais são esses 4 temas? O primeiro a gente pode chamar de ontológico, o segundo epistemológico, o terceiro ético e o quarto o tema político. Bom, se nós iniciarmos pelo tema da ontologia, é uma palavra que parece muito complexa, mas ela é uma palavra simples. Ela é um tema muito recorrente para a filosofia, que é o tema do ser. O que é ontologia? É o estudo acerca do ser.
E o Platão é um dos autores, um dos primeiros autores, que se preocupa com a questão do ser e os modos de ser. Então, olha que legal, a alegoria da caverna, ela representa os modos de ser. Os modos pelos quais o ser humano gradativamente sai de um estado de ser, de existência, para outro estado de existência. De um estado existente dentro de uma caverna, de um estado existente onde ele vê sombra, onde ele vê cópia, para um estado existente onde ele sai gradativamente para uma parte externa e conhece a verdadeira realidade. Primeiro tema, então, ontologia, modos, graus de existência e de ser. Beleza? Ponto 1, acabamos. Ponto 2, epistemologia. O que é epistemologia, Guto? É o conhecimento. É a teoria que cuida do conhecimento. É a parte da filosofia que se preocupa com o processo de conhecimento. E a epistemologia platônica está muito vinculada à alegoria da caverna, à teoria das ideias também, mas a alegoria da caverna, na medida em que estar dentro da caverna representa o conhecimento daquilo que é cópia, sempre a palavra cópia aparece na filosofia platônica, como sinônimo de sombras no interior da caverna, e a parte externa da caverna representa a luz, simboliza o sol, e simbolicamente e analogamente o conhecimento. Massa, temos um tema, a ontologia, segundo tema, a epistemologia. Terceiro tema, a ética. O Platão vincula a alegoria da caverna a um sistema de libertação. Então nós podemos dizer, sem maiores preocupações, sem medo de ser feliz, que a alegoria da caverna é um texto que aborda o tema da escravidão, presente no interior da caverna, presente naquilo que são as sombras da vida, e a parte externa é a parte da libertação, onde o ser humano vai se libertar das amarras dos grilhões que estavam presentes dentro da caverna, e portanto a alegoria da caverna não é só um texto de ontologia, não é só um texto de epistemologia, mas é um texto também de ética. Só que no Platão, como você sabe, e isso é uma forma da gente até revisar um pouco da teoria platônica como um todo, a alegoria da caverna é um texto que vincula a ética com a política. Política e ética na filosofia platônica são indissociáveis, não dá para separar, e a política se mostra como presente na alegoria da caverna na medida em que existe um ideal platônico de educação, que é chamado de paideia. Essa palavra é muito importante, grava aí, paideia. E a paideia é representada na alegoria da caverna através do quê? Através do movimento no qual o filósofo faz de retornar para dentro da caverna, não somente para ensinar as pessoas, mas para organizar a cidade. E aí o Platão tem uma tese muito forte dizendo que se o filósofo ele sai da caverna, conhece o mundo inteligível, conhece o sol, conhece os seres e não somente as sombras, e ele retorna para harmonizar todo mundo que estava dentro da caverna e para mostrar e para alocar cada um e construir aquilo que o Platão chama de cidade ideal ou felicidade coletiva. 4 temas da alegoria da caverna, bem simples. 1. Ontologia. 2. Epistemologia. 3. Ética. E 4. A parte política. No vídeo que vem, um vídeo um pouco mais longo com a leitura da alegoria da caverna, com alguns comentários até um determinado trecho da alegoria da caverna. Espero poder ajudar vocês. Até semana que vem. Falou!